Olá, eu sou a professora Cecília De Carli e o vídeo de hoje é para os 6º anos, referente aos conceitos básicos de ecologia. Bom, nós vamos iniciar então pelo conceito básico de ecologia, que é o indivíduo. O que é o indivíduo então? É a unidade de vida que se manifesta, é um representante de uma espécie. Aí na imagem a gente visualiza uma tartaruga. Então, uma tartaruga sozinha é um indivíduo. Para a gente entender melhor agora, nós vamos ver o conceito de população. O que é a população, então? É um grupo de indivíduos da mesma espécie. Genericamente, uma população é o conjunto de pessoas ou organismos de uma mesma espécie que habitam uma determinada área num determinado espaço de tempo definido. Aí na imagem, a gente visualiza então 3 zebras. As 3 zebras são 3 indivíduos que juntas formam uma população. Nós vamos ter também a comunidade. Esse desenho, essa imagem, ela mostra muito bem o que é a comunidade em relação à população e o ecossistema, que é um pouco mais acima, que nós vamos ver em seguida. A comunidade nada mais é que um conjunto de espécies diferentes que sofrem interferência uma das outras. Então, o que a imagem ali está nos mostrando? Uma população, 2 girafas. Então, 2 indivíduos da mesma espécie formam uma população. Quando eu tenho a comunidade, eu tenho essas girafas interferindo junto com os cervos e juntamente com a árvore, que são outros seres vivos de outras espécies, então gerou uma comunidade. Mais amplo que isso, eu vou ter o ecossistema, que é todo o lugar onde eles convivem. E aí, esse ecossistema que faz parte da biosfera, que nós já vamos ver mais adiante esses conceitos também. O próximo conceito, então, é o de ecossistema. O que é o ecossistema? É o conjunto formado por todas as comunidades que vivem e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos que atuam sobre essas comunidades. Mais adiante nós vamos ver os fatores abióticos também. Essa imagem de um ecossistema é uma comunidade, então, biológica vivendo num ecossistema marinho, é o fundo do mar. O fundo do mar, então, é um exemplo de ecossistema. Nosso próximo conceito é a biosfera. A biosfera, então, é bem mais ampla. Ela é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É um conceito de ecologia relacionado com os conceitos de litosfera, de hidrosfera e atmosfera. Inclui-se na biosfera todos os organismos vivos que vivem no nosso planeta. Embora o conceito seja geralmente alargado, ele inclui também os habitats. O termo biosfera foi introduzido em 1875 pelo geólogo austríaco Eduard Suess. Entre 1920 e 1930, começou-se a aplicar então esse termo biosfera para designar a parte do planeta que é ocupada pelos seres vivos. O conceito foi criado então por analogia a outros conceitos empregues para nomear partes do planeta, como por exemplo a litosfera, a camada rochosa que constitui a crosta, a atmosfera, a camada de ar que circunda a Terra. Então, nada mais é a biosfera, como a gente vê aí nessa imagem, que o planeta Terra como um todo. Então, vai compreender todos os seres vivos que o compõem em todos os seus ecossistemas e com os fatores bióticos e abióticos que os seres vivos vão demandar. Nosso próximo conceito é o habitat. O habitat é o local específico ou a região onde se desenvolve ou vivem seres de forma organizada. O habitat oferece as condições climáticas, físicas, alimentares adequadas para o desenvolvimento de uma espécie. Aí a gente tem como exemplo, então, a questão do urso no Polo Norte e o manguezal. O habitat nada mais é do que a casa desses animais. Se a gente fosse dizer o nosso habitat humano, seria a nossa casa, a nossa residência. O nicho ecológico. O nicho ecológico nada mais é que o modo de vida de cada espécie dentro do seu habitat. Representa o conjunto de atividades que essas espécies desempenham. Isso vai incluir as relações alimentares, a obtenção de abrigo, locais de reprodução, ou seja, é toda aquela interação que o ser vivo faz com os outros seres vivos e com o ambiente que ele está.
Nesse exemplo, a gente tem aí um sapo, então, né, uma espécie de sapo, uma espécie de anfíbio, convivendo na mata. Esse é o nicho ecológico dele, com todos os recursos que ele necessita. Nós temos ainda os fatores bióticos, que são todos os elementos causados pelos organismos em um ecossistema que condicionam a população que os formam. Então, é bem importante os fatores bióticos, porque os seres envolvidos vão tá ali sempre em constante harmonia ou desarmonia. Então, esses fatores bióticos. Por exemplo, a gente tem ali a leoa se alimentando de uma zebra, que é a predação. Nós temos ali os dois tigres brigando, talvez por reprodução, por alimentação, e temos uma epífita crescendo sobre uma árvore. São fatores bióticos, então, que estão dentro das comunidades, dentro dos ecossistemas. Por último, para finalizar a nossa videoaula, nós vamos ver os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos? São todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema. Isso vai derivar de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente. Vai incluir a luz, a temperatura, o vento, etc. Então, ali a gente tem uma imagem que procura mostrar, né? Tem água, então o pH da água, o oxigênio, a umidade, o solo, o regime climático, tudo isso faz parte dos fatores abióticos. Foi uma videoaula curta, com a ideia de mostrar um pouco dos conceitos. Na próxima, a gente vai trabalhar melhor cada um desses conceitos. A ideia era para ser bem breve mesmo, assim, para a gente conseguir pensar um pouco nesses fatores ecológicos, tá? Até a próxima, queridos. Um grande abraço!